Pessoal, boa tarde a todas e todos. É um grande prazer estarmos aqui, então, no nosso evento, né, o Conexão Integrado à SACT, onde nós temos esse ano, então, o nosso Congresso de Extensão Universitária integrado à Semana de Arte, Cultura e Tecnologia. E, é claro, nós estamos aqui nessa sala para falar um pouquinho sobre educação. E aí é um grande prazer, nós temos aí na sala atualmente 27 pessoas, né, para que nós possamos debater um pouquinho sobre os trabalhos que foram enviados e que foram aceitos. E aí nós convidamos então a primeira apresentação, que é Quizly, avaliação de uma plataforma para jogos sérios do tipo quiz. Por favor, os apresentadores, é o Rodrigo, é isso, Rodrigo? Isso. Já está como, deixa eu ver se você já está como apresentador. A sala é sua. Bom dia, gente. Eu e o Mário vamos apresentar o Diversão Séria, Produção e Avaliação de uma plataforma para jogos do tipo quiz. Para quem não sabe, nós somos do Diversão Séria, que é um grupo dentro do LIT. Por que desenvolvemos jogos educacionais, certo? Esse tipo de jogo tem um maior engajamento dos jogadores, permitindo uma aprendizagem e um desenvolvimento de competências de uma forma lúdica. E, no caso do quiz, eles têm um feedback imediato para o aluno e para o educador, certo? Então, ele vai lá, lê a pergunta, responde a pergunta e imediatamente já sabe se ele acertou, se ele errou. E ao mesmo tempo que isso é benéfico, né, o produto final é benéfico para o público, o desenvolvimento desse tipo de jogos também ajuda os alunos a desenvolver habilidades técnicas e multidisciplinares, coisas como desenvolvimento de software, trabalho em equipe e resolução de problemas. E a comunidade ainda ganha uma ferramenta que ela pode usar conforme as suas necessidades. O objetivo desse trabalho é apresentar o planejamento, execução e alguns dos resultados que a gente obteve com o Quizly. Aqui embaixo a gente tem um esqueminha de como o jogo funciona, certo? O educador entra na nossa plataforma web e cria, né, o quiz que ele deseja. E a partir desse quiz ele gera um código que ele pode distribuir, né, para um grupo aberto de pessoas ou fechado. Os jogadores com esse quiz botam no jogo e têm acesso ao questionário que o professor desenvolveu, certo? Depois de jogar o nosso quiz, as respostas e os resultados que o jogador obteve são mandados de volta para a plataforma web, onde o professor consegue ver as estatísticas e os resultados. No desenvolvimento do jogo, a gente contou com 3 professores, 10 alunos de graduação e 3 alunos de pós-graduação, dividido em 7 equipes. A gente teve 2 fases de teste, né? Um teste do jogo em si, onde a gente contou com 12 participantes, e 2 oficinas com profissionais da CVE, onde o foco foi a plataforma web. Isso foi em 2 instâncias diferentes. Para quem não sabe, CVE é o Centro de Vigilância e Epidemiologia do Governo de São Paulo. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Mário e eu vou conduzir a apresentação a partir daqui. Com relação à primeira sessão de testes com os usuários finais, a gente teve como feedbacks negativos, principalmente pontos em relação à claridade das informações dentro do aplicativo. Então, a explicação dos poderes, o tempo de espera para confirmação das alternativas, volume dos efeitos sonoros, contraste entre texto e fundo, cores e disposição de elementos da tela de feedback, que são todos, estão todos relacionados, né, claridade das informações. E, porém, como feedbacks positivos, a gente teve que o funcionamento dos poderes estava funcionando bem e que o tempo limitado para cada questão estava causando uma boa sensação de desafio, então estava cumprindo o propósito. Pode passar. Já na segunda sessão de testes, que foram as oficinas com os profissionais da CVE, a gente teve que, na primeira oficina, que foi antes de a gente fazer umas alterações na entrega dos relatórios e das estatísticas
que os profissionais destacaram que a plataforma estava fácil de se utilizar, o que é muito bom. Porém, eles comentaram que era necessário melhorar justamente a entrega das estatísticas e dos relatórios, adicionando novos dados, melhorando a disposição das informações na tela. Já na segunda oficina, depois de a gente fazer essas alterações, os profissionais destacaram que os relatórios foram apresentados de maneira simples, objetiva e dinâmica, porém sugeriram que a gente adicionasse a possibilidade de filtrar essas opções por idade e grupo de usuários. Aqui a gente tem uma print de uma tabela, né? Essa é uma parte da tabela que a gente usou para organizar todos os feedbacks, todas as informações que a gente recebeu nas sessões de teste. Então, ela está organizada ali como tipo, uma categoria geral do feedback, uma breve descrição para a gente conseguir dizer exatamente o que é, o status, para ter um controle do que está sendo feito, a prioridade, que ajuda no controle, e quais equipes que são responsáveis por cuidar de cada parte. Aqui a gente tem as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho. E eu acho que a gente tem como tirar 3 grandes pontos dessa avaliação. Que é, primeiro, que com isso a gente consegue desenvolver o Quizly, que é uma plataforma de criação e avaliação de quizzes, que com essa criação e avaliação a gente pode explorar os benefícios pedagógicos dos jogos. O segundo grande ponto é a capacitação da equipe da diversão séria, que tem que estudar bastante coisa e tem que se profissionalizar para conseguir produzir, conseguir desenvolver a plataforma, e que a gente tem como próximos passos a implementação das sugestões, que já está sendo feito, a implementação de novas funcionalidades que não foram sugeridas e a expansão do projeto com novas parcerias. E se alguém quiser entrar em contato com a equipe da Diversão Séria, pode usar qualquer um desses links. A gente responde vocês lá. Muito obrigado a todas e todos. Boa tarde. Muito obrigado pela apresentação. Boa tarde, parabéns aí, né? Porque eu acho que é muito interessante essa questão, principalmente quando se traz tecnologias digitais, porque queira ou não, né? Vocês estão trazendo uma temática extremamente latente, principalmente na pandemia, e durante a pandemia a gente observou que isso foi extremamente salutar. E, dito isso, né, a gente passa para a rodada de perguntas. Larissa, você levantou a mão, por favor. Oi, pessoal, boa tarde, parabéns pelo trabalho. Eu não sei se eu perdi alguma coisa, só para tirar uma dúvida. O CVE, ele atuou como avaliador do Quizly ou ele foi desenvolvido pensando nas necessidades da instituição? Então, o CVE, antigamente a SUSEM, né, eles mudaram de nome recentemente, mas eles estão com a gente desde o início do projeto, né? O projeto foi inicialmente pensado para eles, mas conforme a pandemia ganhou muito mais tempo que a gente esperava ter, a gente acabou ampliando e criando uma coisa mais genérica, né? Mas sim, eles estão com a gente desde o começo e o foco da avaliação da plataforma web foi com eles. Obrigado, Rodrigo. Mais alguma questão? Podem levantar, podem apertar na mãozinha ali que está embaixo, né, no rodapé, vamos dizer assim, da tela. Sim, Marco, por favor. Bom, primeiro, parabenizar vocês pelo projeto, é bem interessante, ainda mais nesse contexto de associar o conteúdo online com atividades online, né? Não só fazer, você aprende online, faz offline, devolve online, vocês já estão fazendo o processo em linha de uma vez só. A minha dúvida seria com que tipo de recursos tecnológicos, se alguém quiser montar alguma coisa similar, o que precisaria para fazer? Em questão de conteúdos tecnológicos para fazer um quiz ou para fazer um jogo parecido? Fazer alguma coisa similar, o que seria necessário para fazer? Bom, a gente contou com
um grupo de bastante pessoas. A gente tem pessoas com conhecimento desde a área de design e arte, até pessoas com a área de Unity e programação, né? Da parte técnica tem sim um fundo de Unity, programação, desenvolvimento de jogos, e tem a parte de arte e design também que ajudam a deixar o produto interessante. Há uma pergunta no chat aqui, da Larissa. Há quanto tempo vocês estão desenvolvendo o Quizly? Então, a SUSEM, né, agora a CVE, veio para a gente um pouquinho antes da pandemia, né? A gente estava esperando ter que devolver algo em 3 meses e acabou que a gente se estendeu por agora quase 2 anos. Muito bom, deu tempo de maturar bem o trabalho Deu. também, né? Uhum. Aprimorar, ver falhas, eu acho que isso é bem interessante, né? Porque a gente também, quando a gente entrou na pandemia, a gente achou que duraria 1 mês, 2 meses, né? E acabamos ficando aí 2 anos e pouco, né? Então, mas, em suma, acho que é um grande aprendizado. Conseguimos aí ao longo da pandemia, acho que tem uma questão que a tecnologia nos ensinou, nos obrigou, né? A tentar tornar humano aquilo que não é humano, né? Na tentativa de aproximar e fazer com que nós ficássemos perto, mesmo estando distantes, né? Então, acho que tem essa questão também. Claro que isso é um exercício muito mais complexo do que aquele que a gente costuma falar. Mas... Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Senão nós encerramos e agradecemos a apresentação do primeiro grupo. Acho que Rodrigo, Mário, agradeço a vocês pela excelente apresentação, tá? E agora, então, nós passamos para a segunda apresentação, tá bom? Vamos lá. Democratizando saberes, desafios na era digital e pandêmica. Jefferson Stabile, a palavra é Boa sua. tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Conseguem ver? Sim. Certo, vamos lá então. Pessoal, boa tarde, eu sou o Jefferson. O nosso projeto se chama Democratizando Saberes e a ênfase dessa apresentação está nos desafios na era digital e pandêmica. Então, nós temos o subsídio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, aqui da Universidade Federal do ABC. Eu fui monitor, né, na antiga versão, a Gabriela Aguiar também. A professora Adriana Pugliese, Neto Lamas, o João Rodrigo Santos da Silva foram colaboradores e a Priscila Barreto de Jesus foi a coordenadora dessa versão do projeto. Certo, vamos lá. Qual que foi a inspiração para criarmos, né, o Democratizando Saberes na versão de 2021? Havia um projeto anterior que a professora Adriana já coordenava aqui na FBC, chamado Materiais FBC. Qual que era o objetivo? Né? Promover empréstimos e a curadoria de materiais didáticos, pensando em tornar a FBC um polo para a educação básica. Então, seria uma oportunidade de realizarmos, por exemplo, oficinas, empréstimos de materiais, realizar impressões, porque muitas vezes as escolas públicas não têm recursos para realizar esse tipo de serviço. Aqui do lado esquerdo eu coloquei uma foto de um dos... Deixa eu colocar o pointer aqui. De um dos jogos que a professora Adriana, inclusive, leva nas aulas aqui da FBC mesmo. Né? Eu licenciei e a gente experimentou alguns dos jogos que ela trabalhava já nesse projeto. E aí, qual que é a origem dos desafios que a gente coloca aqui nessa apresentação? É a pandemia. Né? O plano de fundo da educação durante a pandemia da Covid-19, ele se dá principalmente através dos obstáculos. E aí, esses obstáculos, eles estão especificamente na disponibilidade de recursos e no acesso aos recursos de qualidade. Tanto recursos como equipamentos, materiais físicos, quanto também materiais didáticos. E aí aqui tem um levantamento do censo de 2020 mostrando que, durante a pandemia, praticamente 100% das escolas públicas brasileiras suspenderam as atividades presenciais, metade, né, mantiveram o calendário, também metade treinaram os professores para usarem métodos ou materiais dos programas de ensino não presencial e 20% disponibilizaram equipamentos para acesso à internet. Então, uma vez que a gente tinha em mente um projeto físico e nós precisamos migrar para a versão remota, nós precisamos enfrentar outros desafios e pensar se o nosso público-alvo também teria condições de lidar com isso. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa estabelecer foi a migração, né, do real, do físico, para o modelo virtual. E como que essas preocupações aqui
essas questões são sanadas, né? Através justamente da ação conjunta de universidades, do Estado e da sociedade. E o nosso projeto, ele por ter esse caráter multidisciplinar, ele conseguiu elaborar uma série de ações para que no modo virtual pudéssemos sanar algumas dessas pequenas questões. Então, aqui, né, até junho de 2020, uma vez que anteriormente era Materiais da FBC e depois ele se tornou o Democratizando Saberes. A ideia era a participação ativa na comunidade, a educação básica, para a partilha de experiências e desenvolver os materiais didáticos para uma demanda local. Então, como isso funcionaria? Nós, além de fazermos os empréstimos de materiais abertos que nós já tínhamos em mãos, nós também iríamos realizar um trabalho sob demanda. Então, imagine que nós entramos aqui em contato com uma escola que o professor não consegue encontrar materiais de ciência sobre um assunto específico, sobre ecologia. Então, a gente poderia atender também essa demanda unido, né, com os alunos também de ensino. E aí, em 2021, nós precisamos mudar esse objetivo e ele se concentrou inicialmente em fazer esse acervo digital, criar um site para divulgação, criarmos redes sociais também para que isso atingisse, né, divulgadores de educação, divulgadores científicos de educação, professores, e estabelecer um fluxo de trabalho, tanto para a divulgação, quanto para conseguir tornar tudo digital. Aqui embaixo a gente tem apenas um pequeno recorte, né, do nosso mapa de publicações no próprio Instagram. A gente tenta incluir datas também que são relevantes para o nosso projeto. E aí, quais são os desafios que nós encontramos, né? Nós temos aqui nessa tela desafios que são exclusivamente da educação e os que são da pandemia como um todo. Então, vamos lá. Um professor que, às vezes, está naquela rotina, né, naquela tarefa múltipla, ele não vai ter condições de verificar todos os jogos, todas as fontes, se elas são confiáveis no sentido científico do que ela está passando, e atualizadas, a questão pedagógica, didática. A maioria dos acervos que nós encontramos, eles não são, até o momento, né, prévio à pandemia, eles não eram digitais. Então, a gente precisava, além de digitalizar, atualizá-los. É muito comum a gente encontrar, até mesmo nas versões de outras universidades, o acesso restrito ou links quebrados, porque às vezes eles mudam o domínio e aí a gente precisa acessar esse material de alguma maneira, e pensando em um professor que não está muito familiarizado, isso é mais um impedimento para encontrar esses materiais. Sites pagos, nós até encontramos alguns materiais de qualidade, mas que possuem direitos, então é mais uma barreira para a busca. E por último, aqui embaixo, né, eu coloquei diversidade de materiais, porque mesmo na grande área de ciências que temos biologia, química e física, há um excesso de materiais de biológicas. Nós encontramos pouquíssimos materiais, tanto virtuais quanto para imprimir, ligados à física ou química. Isso que a gente encontra, geralmente, eles são muito, muito simples e com uma ênfase mais na jogabilidade do que realmente no conteúdo interno. Então, primeiramente, né, para a gente conseguir entender onde estávamos, nós seguimos a planilha anterior do projeto Materiais Didáticos e catalogamos todos os jogos, testamos um por um, incluímos todos os que eram virtuais, e aí, para que não perdêssemos o acesso, né, desses jogos, nós criamos um banco de dados próprio. Então, o nosso site vai ter o jogo, o local de acesso, que direciona para um drive nosso, que é aberto e sempre atualizado, e embaixo a gente tem o link original para o site, ou para a universidade, para a fonte que cedeu ou forneceu aquele material didático, seja ele um jogo, seja ele uma sequência didática. E aí o resultado que nós temos desse esforço até o ano de 2021 é o site, né, que está com o domínio da PROEC e da FBC. Lá nós conseguimos colocar cerca de 100 jogos para imprimir e jogos online, 40 sequências didáticas, e hoje eu fui verificar isso para ver como estamos, e já estamos em 146 jogos e 50 sequências didáticas. Então, o projeto nesse ano também está alimentando bem a nossa rede de saberes. E aí criamos, né, as duas redes sociais também para realizar divulgação com um código de cores, para a pessoa conseguir identificar já o que ela está procurando. Ela vai pela cor, ou ela procura pelo símbolo, se é para imprimir, se ele é um jogo virtual, a página do Facebook, e aí também para auxiliar os professores que não tivessem tanto contato com a tecnologia ou não conseguissem mexer no site, nós criamos um vídeo tutorial ensinando como usar a barra de pesquisa, os atalhos e etc. E aí, quais são as projeções, né? O que as futuras versões precisam
lidar. Acho que a principal questão é a disparidade de materiais nas diferentes áreas do conhecimento. Então, até algo que eu converso, né, atualmente com a Priscila, e que estão incluindo já na atual versão. Então, procurando alunos, né, que estão licenciando, que já são licenciados na área de física, na área de química, perguntando se eles têm algum jogo desenvolvido, para a gente fazer essa revisão, curadoria, e inserir também no nosso site. Aqui tem um pouco das nossas referências. Eu utilizei somente o censo da educação básica, já que eu queria falar sobre os nossos desafios dando o patamar das escolas e de como o nosso projeto também, né, encontrou alguns desafios similares e que isso também é um obstáculo para a gente, né? Pensar em um professor que tem que ter um material simplificado, objetivo, revisado e atualizado. E aqui, por último, aqui é um sumário do que nós fizemos e uma ideia de qual foi o nosso alcance na parte virtual. Então, criamos os bancos de dados, materiais disponíveis foram catalogados, o fluxo de trabalho foi estabelecido. E aqui do lado esquerdo nós temos o acesso, por exemplo, ao Facebook, né? São acessos não somente de visualização, a pessoa ela clicou no link, ela entrou para ver o que era aquele conteúdo. Com cerca de 30 a 50 acessos por post que a gente faz, 200 seguidores no nosso Instagram. E por ser virtual, nós conseguimos quebrar a barreira física, porque uma vez que o projeto de 2020, ele focava somente na região no entorno da FABC. E dessa forma, nós podemos atingir outros estados, outros professores pelo Brasil afora. Por isso colocamos aqui que os saberes foram democratizados Brasil afora. E por último, a página do nosso site. Nós esperamos a visita de vocês nas nossas redes sociais e uma eventual colaboração das pessoas de física e de química de preferência. E aqui embaixo está o nosso contato. Parabéns pela apresentação, Jefferson. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tá? É sempre um desafio, né? E eu acho que democratizar seria a palavra de essência, né? Que deveria estar no mote de toda a questão educacional, porque, afinal de contas, se tem uma coisa que nós aprendemos aí, como eu disse antes, né, pela pandemia, é que a internet conseguiu levar toda a informação para todos os cantos, né? Isso é, se temos cantos, né? Consequentemente, acho que essa popularização ela é extremamente necessária. E o que vocês têm feito, essa questão da dificuldade de encontrar materiais de física, química, ela é histórica também, eu posso dizer isso, porque eu também faço parte dessa rede, né? E é difícil a gente conseguir encontrar. Biologia é sempre não é mais fácil, mas é mais comum você encontrar material. Né? Isso. Parece que é mais próximo. Parece que física, química está numa seara ainda que, né, ela não conseguiu ainda... É uma abstração muito grande. Isso, eu diria isso. É bem por aí, tá? Bom, mas eu vou parar de falar, porque senão me empolgo, né? Coisa de professor. Vamos lá, nós temos aí Larissa, por favor. Gente, a Larissa tem várias perguntas. Eu vou fazer uma e aí abrir espaço para os próximos, se ninguém perguntar, eu vou perguntando. Primeiro, eu queria compartilhar só um sofrimento aqui, na hora que você mostrou aquela imagem do acesso restrito do Google. Cara, às vezes não é por mal. A gente disponibilizou alguns materiais nossos, tá tudo aberto, o link funcionando, mas vai e vem, eu recebo um e-mail de fulano pediu acesso, eu falei, não é possível, Google, já tá liberado, mas que coisa chata. Então, não sei, de repente dá uma... se você descobrir o que acontece, você me avisa, que eu também gostaria muito de entender por que o Google restringe acesso às vezes. Agora, a outra pergunta, de fato, eu queria saber como é que vocês fizeram a divulgação para os professores, para eles acessarem esses materiais. Foi em contato direto com a escola? Vocês têm uma lista? Como é que aconteceu? Então, inclusive, hoje eu estou como colaborador do projeto na versão 2022, e eu estou ajudando nessa parte, porque como eu licenciei recentemente, tem muitos contatos dos estágios que eu fiz. Eu estou entrando em contato com os professores, nós estamos criando uma rede de contatos, direcionando para a professora, para que na versão atual, né, como agora nós temos a possibilidade de ter essa interação pessoalmente, eles também multipliquem essa ideia para os parceiros. No começo foi muito difícil, porque nós só tínhamos a internet inteira para tentar procurar, e a internet inteira é muita coisa. Então, encontrar perfis de divulgação científica, nós dedicávamos uma semana inteira procurando perfis em todas as redes sociais de temas específicos, e é difícil, porque
a capitalização do conhecimento ela é um obstáculo enorme para a gente. Enorme, porque tem muita gente oferecendo material, só que tudo é pago. Então, nós temos que ter muito cuidado na questão de direitos autorais. E quando você pesquisa professora alguma coisa, nas redes sociais, você encontra perfis que são patrocinados, né? Eles pagam para aparecer, geralmente, em primeiro lugar. Então, é outro desafio, né? Criar essa rede. Mas agora a gente está conseguindo, até pela divulgação presencial também. E aceitamos colaborações. Marco também está com a mão levantada. Marco. Bom, Jefferson, primeiro parabéns, o projeto é bem legal, assim, também sou ligado à educação, suspeito para falar tanto quanto o Evonir a respeito de um projeto que envolve ensino, difusão de saberes, né? No nosso projeto de extensão, Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Urbanos, a gente está finalizando um guia didático que tem uma gincana nele também para execução, e o guia serve também de base teórica para o trabalho, e a gente vai publicar em breve, a Juliana, coordenadora do projeto, está aqui acompanhando também, a gente vai publicar isso em breve e a gente disponibiliza também. Queremos muito que vocês ajudem a divulgar e que vocês consigam mais material. E a gente fala um pouco de física, química dos materiais também, porque a ideia é que o professor consiga passar aquilo para os alunos de alguma forma, ainda que ele queira passar no ensino fundamental nos anos iniciais ou no ensino médio, ele tenha essa liberdade de usar o guia para ser completo. E aí vocês vão poder utilizar também. Muito obrigado. É muito bacana ver a extensão estendendo e atingindo outros projetos de extensão. Jefferson, tem mais uma pergunta da Larissa. E volta ela. Então, Jefferson, outra coisa que eu ia comentar aqui, que a Carla concordou, a Carla faz parte do LIRT, e eu deixei aqui no bate-papo, né? Estou ouvindo a apresentação dos meninos antes, né? Dos jogos, a Diversão Séria pode ser um parceiro. Eu aqui já fazendo parceria aqui pelos outros, gente. Se vocês, né, se qualquer coisa, vocês se manifestem aí. Mas acho que pode ser bem interessante, justamente nessa linha que estava conversando com o Marco, né? De a extensão expandir, um expandindo o outro, né? Acho que pode ser bastante interessante. O pessoal, falo com propriedade, que o pessoal do LIRT é bem aberto, muito bacana. E aí vou aproveitar aqui e fazer a última pergunta, que é quantas áreas vocês conseguiram né, atingir? Você falou que física e química é mais restrito, você tem uma ideia assim, de porcentagem, de quanto de material de cada área vocês têm? Então, essa é uma outra questão, porque até para definir as próprias áreas, por exemplo, eu sou de biológicas, então eu consigo agrupar os subtemas, as sub-áreas da biologia e distribuir os materiais didáticos. Na parte da física, eu tive vergonha, eu falei, olha, eu vou ter que ir atrás de alguns amigos que conhecem melhor, porque eu não sei se a ondulatória está aqui, se está para aquele lado, o magnetismo. Então, eu tive que, primeiro, pedir ajuda para outras pessoas para conseguir catalogar isso. Agora, dentro da biologia está bem distribuído entre os tópicos que nós criamos. Até, assim, genética, que eu imaginei que tivesse menos coisas, é uma das áreas mais fortes. Botânica também. Agora, a distribuição é dos 100 que nós temos, eu tenho certeza que de física a gente não passa de 15 jogos. Entre 15 a 20 jogos. Então, é uma diferença muito grande. A biologia, ela representa a prática, ou ciências mais na parte de biologia, mais da metade do nosso acervo. Isso sem sombra de dúvidas. Jefferson, aproveitando, existe uma coleção que está disponível, se vocês quiserem buscar um pouco mais, que tem das diferentes áreas. Chama Coleção Explorando o Ensino. É uma coleção que foi proposta pelo Ministério da Educação lá atrás, há algum tempo, tá? Na época que se produzia material ainda. Diga-se de passagem, assim, que a gente tinha uma produção mais volumosa, diga-se de passagem, onde ela tem a divisão por áreas e tem várias, tem jogos, oficinas, construção de materiais didáticos e das diferentes áreas. Tem coisas assim até interessantes que assim tem de física, química, biologia, matemática, história, língua portuguesa, literatura. Eu sei que vai além, abrange um pouco mais do que só as três componentes. Porém, fica a dica para se vocês quiserem procurar, tá? É um material assim riquíssimo e composto assim por diferentes pesquisadores do Brasil também.
mas é muito bacana. E aproveitando do que a Larissa trouxe, eu acho que um espaço muito importante é esse espaço aqui do Conexão, que é justamente para tentar aproximar as ações que foram feitas inicialmente lá atrás, quando a gente tinha na versão presencial, era aproximar o que acontecia dentro da UFABC. Com a versão remota, nós conseguimos aproximar o que acontece no Brasil e no mundo. Então, eu acho que essa é um legado que a pandemia deixa, né, dessa aproximação, apesar de ainda ser virtual. Eu mesmo, como professor, eu falo assim que eu tenho orientandos que eu ainda não conheço presencialmente, só de forma remota. Então, não vejo a hora de conhecer todas e todos, né, e poder também fazer essas trocas. Mas é só para dizer que esse é um espaço destinado justamente a essa construção de parcerias. E que a Larissa apontou muito bem, eu acho que é momento da gente unir, né? Porque para a gente construir, para a gente ser forte, para nós nos fortalecermos, nós precisamos sempre de uma estrutura, de uma criação de redes, que eu acho que é o que a gente está fazendo aqui. Tá bom? Pessoal, Muito mais obrigado. algum... Imagina, Jefferson, parabéns aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Se não, passamos para o próximo. Bom, então eu vou agradecer. Jefferson, qualquer coisa, vocês podem postar no chat. Como eu vi que vocês estão trocando aqui as informações de sites, e-mails. Então, por favor, fiquem à vontade, que é justamente o intuito é esse. Tá bom? Obrigado, Jefferson. Bom, como terceiro grupo, então, como terceira apresentação, o FABC para Minas 2021, Juliana Berbert e Roberta dos Reis. Olá, boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Passo a bola, a apresentação é de vocês. Deixa eu apresentar aqui para vocês, só um minutinho. Compartilhar. Todos estão vendo a minha tela? Perfeito. Perfeito. Ok, boa tarde, gente. Eu sou Roberta Reis. Eu faço parte do grupo coletivo Mirtalina, da Universidade Federal do ABC. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma das nossas iniciativas, que é o FABC para Minas. Bom, segundo o relatório da Unesco, né? Deixa eu pegar aqui o pointer, acho que é melhor, né? Segundo o relatório da Unesco, lançado em 2018, foi destacada a baixa participação das mulheres nos cursos de STEM. STEM, sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharias e matemática. Isso nas áreas de educação de nível superior do mundo inteiro. E esse número, segundo esse relatório, chega a ser menos de 30%. Corroborando com essa estimativa, segundo a pesquisa de censo e opinião discente de 2019 aqui da universidade, as mulheres representam 1/3 dos estudantes integrantes, e esse percentual, infelizmente, né, se repete na categoria docente. E esses dados, com esse valor abaixo de 30%, são mais impactantes e serão muito mais impactantes nesse mundo pós-pandêmico, no qual a evasão escolar feminina, abrangendo desde o básico até a pós-graduação, alcançou recordes no país, segundo o Malala Fund Brasil. Mas, retomando para esse número aqui de menos de 30% nesse relatório, o que isso significa, né? O que isso representa para a gente? Isso significa o impacto com que a gente gera ciência. Isso indica que a gente está delimitando como essa ciência ela é produzida. Então, nesse próprio relatório, a gente tem que a interdisciplinaridade e diversidade promovem a construção do saber de forma inovadora e sensível. E isso leva à participação feminina, cuja é fundamental para o desenvolvimento de soluções sustentáveis que beneficiem tanto a humanidade, toda a humanidade no geral, né? Seja no micro-universo, seja dentro de casa, ou seja no macro-universo, que é tendo o estado da arte como ciência em si. Nisso, né? Esse próprio relatório propõe que mais mulheres frequentem e atuem nas áreas de STEM. E o FABC para Minas é uma ação
de extensão que vem contribuir para essa captura de talentos, para fomentar essa sementinha para que mais meninas venham participar dessa área. E projetos desse tipo, que tendem a chamar mais mulheres para a ciência, tem como objetivos, né, contribuir para o aumento do número de meninas com interesse nas áreas de STEM, divulgar notícias e oportunidades de bolsas de prêmios e desafio para mulheres, apresentar exemplos de mulheres nas áreas de STEM, apresentar que a universidade é uma entidade colaboradora e participativa desse processo e fomentar questões éticas e científicas que tangem a pesquisa e a formação pessoal e profissional. O FABC para Minas, né, tem como objetivo principal aproximar meninas do final do ensino médio, né, do final do ensino fundamental 2 e o início do ensino médio nas áreas de STEM. Então, nós trabalhamos no último ano com 100 meninas que foram acompanhadas por nossa equipe de perto, por um evento online com palestras abertas, atingindo um público maior e de todo o Brasil. Essas palestras foram transmitidas via YouTube, né? Então, online, as palestras foram transmitidas ao vivo e também possuímos vídeos complementares que está dentro do nosso Alô? Acho que a internet aqui falhou. Voltei, pronto. Dentro do nosso canal do Coletivo Minas, nós temos, dentro do Mirtalina, nós temos uma área somente dedicada ao FABC para Minas, onde nós temos vídeos complementares e as plataformas no qual nós abordamos os temas da semana. Assim, de maneira gratuita, as meninas e até mesmo seus familiares acompanharam e interagiram com as palestrantes de cada semana, enviando perguntas durante a transmissão realizada aos sábados. Durante a semana, nós nos comunicamos com as meninas, com as participantes, através da plataforma Discord. O Discord é um aplicativo também gratuito que permite conversas por voz, vídeo e textos e compartilhamento de artigos e de arquivos. Diferente de outros aplicativos de comunicação, o servidor do Discord permite criar canais de comunicações específicos e temáticos, tornando a experiência mais fluida e organizada. Então, a cada semana, nós abordamos temas diferentes e um tema distinto em cada área de STEM. Então, na primeira semana nós tivemos ciência, tecnologia, engenharia, matemática e, por fim, ética. Então, a cada semana, uma convidada palestrante da área era responsável por apresentar a área temática de forma acessível ao público-alvo, em seguida por uma rodada rápida de perguntas que eram realizadas ao vivo por meio do chat do YouTube. Em seguida, uma mesa redonda com profissionais e alunas de graduação e pós-graduação acontecia, abordando os principais problemas da área e também respondendo às perguntas das meninas pelo chat ao vivo. Por fim, nós, no final do dia, no final dos sábados, fornecemos oficinas de pensamento computacional, né, abordando programação, UX design, inteligência artificial, e toda essa organização, desde a abordagem e captação de público, que foi por meio de mídia social, até a organização das oficinas de pensamento, transmissão, funcionamento do Discord, foi realizado diretamente pelas monitoras, que são alunas de graduação e pós-graduação, com auxílio das professoras, certo? E nesse intuito, tivemos a participação dessas monitoras em todas as etapas desse projeto. E essa interação proporcionou um ambiente rico de discussões e reflexões, que impactou não só as participantes, mas toda a equipe em si. Dentro desse projeto, nós trabalhamos com os 3 centros da UFABC, com 12 docentes. Tivemos alunas de graduação e pós-graduação na organização, sendo que 4 eram bolsistas e 10 alunas eram voluntárias. E
nós trabalhamos ativamente com 100 alunas diretamente, né, dando essas ferramentas e essas oficinas para essas 100 alunas por meio do Discord. Mas, além disso, nós tivemos muito mais acessos ao nosso canal durante as transmissões online que eram abertas. Então, nós tivemos mais de 400 por todo o Brasil, né? Pelo fato de ser online, isso possibilita uma maior interação, né? Abrange muito mais público do que se fosse fechado aqui dentro da UFABC. Por fim, esses são os nossas mídias sociais. Por favor, nos siga. Eu agradeço ao coletivo Mina, ao coletivo Mita e ao UFABC para Minas pela oportunidade de apresentar uma ação tão importante como essa. Conecte-se conosco nas nossas redes sociais e muito obrigada pela atenção de vocês. Parabéns, Roberta. Eu acho que é sempre um desafio, né? Principalmente quando nós falamos de uma temática tão sensível como esse dado que você trouxe, né? A gente já tem ideia da questão do STEM, assim como a educação CTS, elas apontam essa urgência, né, da questão da inserção das mulheres nesse campo, porque nós temos, sim, uma defasagem, isso é uma dívida histórica que se construiu, né, que se consolidou, e Perfeito. acho essas atividades, elas são, eu falo assim, dá vontade de pegar no colo, né, e eleger o tempo todo e divulgar para todos os lugares do mundo, para não dizer, seria o mínimo. Mas, assim, dito isso, tá? Quero parabenizar novamente e vou passar a palavra para a Larissa. Larissa. Lá vem ela. Roberta, parabéns pela apresentação. Inclusive, Obrigada. Jefferson, parabéns pela apresentação, que eu acho que eu me empolguei tanto e acabei atropelando essa parte. O Evonier, ele retrata o meu sentimento, a vontade de pegar no colo. Toda vez que eu vejo vocês, eu fico tão orgulhosa de ter essa iniciativa dentro da universidade, ver que tem tanta gente envolvida e interessada em fazer isso acontecer. Eu fico muito feliz realmente com o trabalho de vocês. Inclusive, aproveito também para pedir desculpa que eu estou devendo um relato meu, mas ele vai acontecer, que eu quero estar lá. Eu quero estar lá com certeza, vai acontecer. Eu vou enviar, prometo. Uma hora eu apareço. Enfim, eu queria perguntar para você, Roberta, porque, se não me engano, você me corrija se eu estiver errada, vocês chegaram a oferecer esse curso de forma presencial na UFABC, não foi? Então, prioramente era presencial, mas veio a pandemia, né? Uhum. Mas agora, em 2022, com a retomada, esse projeto ele vai ser presencial. Nós já estamos coletando recursos para isso, nós já estamos nos organizando para isso, mas sim, era para ser presencial. Tanto que a proposta é que as meninas que participaram no modo online venham também participar, né, conhecer a universidade de perto, num tour guiado pela gente. A gente está se organizando para isso, então futuramente isso vai rolar. Entendi. Mas vocês pretendem manter, assim, fazer uma versão híbrida, deixar esse acesso online para outras pessoas poderem acessar também, ou aí vai voltar a ser só presencial? Na realidade, a gente está conversando ainda em manter o híbrido, a priori é o presencial, mas agora não tem como, né? A gente já criou uma plataforma que realmente funciona. Se você pegar nossos vídeos do YouTube, tinha dia ali que eu sou responsável pela transmissão, né? Eu fui responsável pela transmissão no projeto passado, e tinha dia ali que nós tínhamos 600 pessoas online assistindo. Então, eram muitas pessoas online assistindo, né? Então, perder esse público... Oi, Ju! Então, perder esse público né, seria ruim. Pode falar, Ju, por favor, complementa, por favor, por gentileza. Oi, não, só queria complementar mesmo que esse ano, né, nós começamos hoje, né, inclusive, pedimos para a PROEC divulgar, que em agosto já começa, nós estamos programando para ser tudo presencial, mas as nossas monitoras, elas vão fazer uma formação junto com a SIC, né, com a CI, né, na verdade, em que a gente vai transmitir ao vivo. As palestras que forem dentro dos anfiteatros, a gente vai passar pelo YouTube, então as meninas que estão fora da universidade vão poder participar,
Mas as do laboratório, a gente vai levar as meninas para os laboratórios aqui, então vai ser mais restrito. Mas a gente continua dessa forma híbrida, tanto para divulgar o FBC, quanto mostrar essas mulheres maravilhosas que trabalham com esses temas tão interessantes. Vou aproveitar para fazer uma fala rápida, Juliana, para a entrada de vocês nas diferentes prefeituras ou nas diferentes secretarias de educação. E, assim, se precisarem de algo que a gente possa também auxiliar nessa divulgação, nessa entrada de vocês, em algumas, eu diria assim, nas diretorias de ensino, nas secretarias municipais de educação, a gente tem um pouco de acesso direto, até mesmo com secretárias de educação, os secretários. Então, a gente consegue. Eu sei que não precisa de divulgação, é só falar, está aberta a inscrição, que lota, né? É surreal, é algo assim, é muito gratificante, eu diria, né? Mas a gente coloca à disposição também, precisando, é só acessar, só dar um toque para a gente aí, que será um grande prazer. Ai, muito obrigada, Ivonir, muito obrigada mesmo. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Bom, não temos mais perguntas, então eu acredito que teríamos muitas, mas vamos seguir, né? Então vamos para o próximo. Mírtica, letramento e inclusão digital com crianças e adolescentes em abrigos. Maria Eduarda Brandão. Boa tarde, tudo bem? Eu não estou habilitada para compartilhar. Espera só um pouquinho, André, por favor. Acho que talvez agora foi. Está, agora está. Vai lá que a apresentação é sua. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Eu sou a Maria Eduarda e eu vou apresentar o projeto Mística e o trabalho que a gente fez em 2021. A gente também vai acabar sendo uma dobradinha do coletivo Mirtalina agora, porque a gente também é um dos braços dela. Só que o nosso público-alvo são crianças e adolescentes, porque o Mirtica representa, ele na verdade nasceu dessa vontade de trabalhar na base da estrutura, né? Seja com pessoas de base, crianças e adolescentes, como os conhecimentos de base. Então, a lógica por trás de tudo aquilo, o passo a passo. E o mundo informacional e o mundo real, eles estão cada vez mais conectados, né? E uma conexão até mesmo estável, né? De realmente na nossa casa ter uma internet estável em que a gente consiga acessar as aulas e entender o que está acontecendo ali, para acompanhar mesmo, né? Isso está sendo muito difícil, principalmente quando o Covid veio e grande parte dos nossos ensinos foram voltados para o remoto. A gente também sofreu muito com isso, principalmente quando a gente pegou crianças e adolescentes ali que, embora fossem nativos digitais, então eles já tenham nascido nessa era de evoluções constantes tecnológicas, eles não eram letrados digitalmente, então eles não conseguiam entender como tudo aquilo funciona, como são ferramentas para resolver problemas e que os problemas eles vão estar em diversas áreas, como ferramentas para o uso criativo. Então, quem gosta de desenhar também consegue usar ferramentas, quem gosta de escrever também tem ferramentas para isso. Então, eles não conseguiam enxergar muito bem que a computação ela é uma ferramenta muito grande para estender os nossos limites hoje em dia, né? Então, o Mística, ele trabalha para modificar essa linha de raciocínio que a gente acabou colocando eles, né? Em que tudo é muito intuitivo, mas poucas coisas são questionadas. Então, eles sabem entrar
no TikTok, no Instagram, mas não sabe como tudo aquilo funciona, como o computador funciona, como o computador se liga e como nós mesmos funcionamos enquanto pessoas que também lidam com isso e que está nas nossas mãos, né? Então, para atingir esse objetivo, a gente criou, no ano de 2021, 2 modalidades, 2 módulos, em que a gente ia primeiro trabalhar o aspecto de cidadão, então a cidadania digital com eles, que é ver, ouvir, escrever nesse mundo. Então a gente fez muitos jogos com respostas dissertativas, porque também são crianças e adolescentes que têm uma defasagem nessa forma de expressão, pode-se dizer assim, não sei, mas a forma deles pensar também, então a gente queria trabalhar raciocínio lógico com eles, coordenação e capacidade criativa, fazer um e-mail que seria a identidade deles e como eles se moveriam por dentro desse mundo informacional, que é o próximo módulo, né? É uma cadeia de conhecimentos que vai uma dependendo da outra. E a mobilidade digital, ela era até onde a gente pode ir, né? Então, como o computador ele realmente expandiu as nossas habilidades. A gente se encontrou por 5 meses, todos os sábados, 3 horas por sábados. Eles tinham apostilas de estudo que era um complemento, tanto o que a gente estava falando e praticando, e exercícios com perguntas e algumas coisas que a gente apresentava durante essas oficinas. E como a gente falou, como eu falei, o mais importante era que eles conseguissem sair dessa posição passiva para a posição ativa, né? De ver a tecnologia como uma forma de mobilidade não só digital, de como usar os computadores, mas de mobilidade social. Então, de se questionando e indo atrás, e que algumas vezes, muitas vezes, para a gente, as habilidades e as ferramentas estão à disposição. Só que por isso a gente volta um pouco, como eu comecei, falando da estabilidade, né, dessa conexão, isso é muito importante. E as referências que a gente teve e as considerações finais, que depois de todo esse trabalho foi muito, muito, muito gratificante, mas não na palavra gratificante, mas a gente aprendeu muitas coisas, até mesmo era a primeira edição do Projeto Mirtica, então a gente também conseguiu se basear muito em quem a gente queria ser e em como guiar esse projeto para que esse ano conseguisse ser ainda melhor. E 2 considerações assim que martelaram depois, talvez 3, martelaram depois que o Mirtica finalizou as atividades em 2021, foi as expectativas que essas crianças tinham em relação ao projeto, que algumas delas demonstraram que era um pouco, talvez, perda de tempo, que elas não queriam estar muito ali. Então, como nós trabalhamos e tentamos enxergar isso também, aqueles que ficaram, a gente conseguiu ter uma relação muito boa e perceber como essas crianças, principalmente as que nós trabalhamos, que foram crianças do abrigo Lar Pequeno Leão, então criavam uma dependência emocional muito forte e era uma relação muito verdadeira. E a terceira questão, acho que foi essa questão do ensino remoto com o ensino presencial, né? Que acho que pegou todo mundo de surpresa, foi um calcanhar de Aquiles, ter que se reinventar para poder
atingir os objetivos e se conectar com aquelas crianças, se conectar com seus alunos e realmente fazer o trabalho que a gente se propôs a fazer, né? Esse ano a gente está fazendo um trabalho presencial, então a gente já consegue muito ver a diferença em relação às expectativas que eles têm, a entender o que está acontecendo, a ter uma conexão estável com o computador. Então, no campus da UFABC, eles conseguem ir até lá, eles conseguem estar no computador, não depende tanto de, o computador está quebrado, eu estava sem internet, e essa parte presencial mesmo faz toda a diferença. Aqui está os e-mails dos participantes, e acho que é isso, obrigada. Eu que agradeço, Maria Eduarda. Parabéns aí pela sua apresentação, pelo excelente trabalho. Eu só vou falar duas coisinhas, né? Vocês conseguiram unir as tecnologias com crianças em situação de vulnerabilidade social, né? Eu diria assim, social eu sei que engloba todas, mas para focar, imagina, você falou do vínculo afetivo, esse vínculo, eu acho que ele deve ter sido riquíssimo. Parabéns aí, eu acho que a gente nota no trabalho de vocês, a gente nota a emoção, né, que e a importância que tem para essas crianças, com certeza, porque esperamos, e o nosso ensejo, pode até parecer utopia, é que as pessoas tenham equidade de condições, né? Não só igualdade. E a gente sabe que isso está bem longe de acontecer, mas a gente enseja e a gente espera que isso em breve a gente consiga ver mais, vamos dizer assim, mais próximo da gente e dentro da universidade, principalmente. Com certeza. Bom, vamos lá. Perguntas. Larissa. Ai, que novidade, né, gente? Nossa, eu sou muito fã de vocês, gente. Que trabalho incrível que vocês desenvolvem. Parabéns. Sim, tô muito feliz. Esse eu não conhecia. Obrigada por esse trabalho que vocês fazem. E eu queria saber, porque eu vi que você botou algumas imagens, acho que são das apostilas que você falou que os monitores desenvolveram, né? Esses materiais estão disponíveis em algum lugar? Dá para a gente baixar, utilizar? Eles ainda não estão disponíveis. Não sei dizer ainda por que eles não estão disponíveis. Eu por mim, acredito que é mais uma ideia de maturação mesmo, de saber que, como tinha sido só uma edição, a gente não tinha muito como nivelar e a longo prazo pretendemos, sim. Ok, mais alguma pergunta? É a primeira edição virtual, uau, né? Uau, só tem isso a dizer, né? Entra com aquela questão toda, né? Aquele embate desse enfrentamento, dessa aproximação. Parabéns mesmo. Bom, não temos mais perguntas, então passamos para o próximo. Curso de capacitação online do projeto De Olho na Costa, um relato de experiência. Larissa Kawabe, por favor. O seu microfone está fechado, Larissa. O famoso, né? E eu falei que essa é a segunda frase mais falada, né? Além do me ouvem, seu microfone está fechado, faz parte. Gente, enfim, agora vocês vão ser obrigados a me ouvir por 10 minutos, além das perguntas que vão vir em seguida. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentação. Isso. Tudo certo? Vocês conseguem ver? Certinho. Tá ótimo. Então, gente, oi, eu sou a Larissa. Eu sou doutoranda aqui na UFABC pelo Programa de Evolução e Diversidade. E eu vou falar um pouquinho da nossa experiência com o curso de capacitação online do projeto De Olho na Costa, que é um projeto
que é um projeto de formação do projeto de Olho na Costa, para os participantes do projeto de Olho na Costa. Esse projeto é um projeto de ciência cidadã por um monitoramento participativo da biodiversidade de costões rochosos. Então, esse projeto visa tanto esse auxílio no monitoramento da biodiversidade, quanto na educação científica e ambiental dos participantes, e é nesse contexto que esse curso se insere. Então, para quem não conhece, a ciência cidadã, a gente pode entender basicamente como a construção coletiva do conhecimento científico, ou como a participação pública, ou como a participação pública na ciência de forma ativa, né? Então, contribuindo para a produção do conhecimento. E Costão Rochoso, para quem também não conhece, é esse ambiente marinho costeiro formado por rochas, que é muito comum a gente ver aqui nas praias do Sudeste. Quem já visitou provavelmente já viu alguma formação como essa. Então, é formado por rochas, está na transição entre os meios terrestre e aquático, e que tem uma grande biodiversidade associada, que geralmente a gente ignora ou não vê ou não conhece. Enfim, o projeto também está aqui com esse intuito. Se você não conhece, vem para a próxima edição do curso para saber mais sobre esse ambiente incrível. Bom, os objetivos do nosso curso foi, então, promover esse conhecimento e reflexão sobre ciência cidadã, sobre biodiversidade marinha e costeira e sobre mudanças climáticas, e também formar os participantes para realizar a etapa de fotoidentificação dos organismos do costão rochoso, em fotos como essa daqui, né, que estava prevista no projeto de Olho na Costa. Esse curso ele teve como carga horária 12 horas, que foram distribuídas durante 4 semanas, e tinha como público-alvo maiores de 18 anos, alfabetizados e com conhecimentos básicos de tecnologias de informação e comunicação. Então, acesso ao computador ou smartphone, acesso a navegadores, editores de texto, por aí vai. O curso ele foi composto por 3 encontros síncronos pelo Google Meet. Né? Nesses encontros a gente falou, né, fez uma apresentação do curso, do projeto, também foi um espaço para troca de experiências, para a gente divulgar os resultados do curso, discutir esses resultados e também para captar sugestões dos participantes para a melhoria do curso e do projeto. Além desses encontros, a gente também contou com 2 módulos assíncronos que foram disponibilizados pela plataforma Moodle da UFABC. Então, no primeiro módulo, que era um módulo teórico, a gente falou sobre ciência cidadã, biodiversidade marinha e costeira e mudanças climáticas e as relações entre esses temas. E o segundo módulo era um módulo teórico prático para aprender a fazer a fotoidentificação dos organismos de costão em fotos como aquela que eu mostrei para vocês no slide anterior. Além disso, os participantes também preencheram 4 questionários, sendo 3 deles para avaliação educacional e afetiva. Então, o primeiro deles foi feito antes da participação do pessoal no curso, para a gente captar quais eram os conhecimentos prévios deles em relação às temáticas que iam ser abordadas, e depois eles preencheram um questionário após cada um dos módulos assíncronos. Por fim, a gente também disponibilizou uma avaliação, um questionário de avaliação do curso, para ser também uma outra ferramenta para captar sugestões para a melhoria do curso, para a melhoria do projeto, e para também a gente entender como foi a experiência dos participantes durante o curso. Bom, a gente teve 60 inscritos de todas as regiões do Brasil, e não é à toa que eu fiz aquela pergunta para você, Jefferson, depois a gente pode discutir sobre isso. Desses 60 inscritos, 17 terminaram o curso integralmente, a maioria estava aqui no Sudeste, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, mas temos 24% dos participantes no Nordeste também. A maioria eram mulheres, jovens, de 20 a 30 anos, e que moram em cidades litorâneas. Todos os participantes ou estão cursando ensino superior, ou já se formaram no ensino superior, ou estão na pós-graduação. Quase 50% dos participantes nunca tinham ouvido falar em ciência cidadã, e também 12% nunca tinham participado de uma pesquisa científica. Então, esse foi uma oportunidade de entrar em contato tanto com ciência cidadã quanto com pesquisa científica pela primeira vez para vários dos participantes. O nosso curso ele foi bem avaliado de forma geral, a gente obteve uma nota média de 9,2. Todos os participantes afirmaram que ampliaram seus conhecimentos em relação à ciência cidadã, que consideram que podem ser cientistas cidadãos, que é como a gente chama, né, os participantes de projetos de ciência cidadã, e que a ciência está próxima da sua realidade, o que a gente considera algo muito positivo, especialmente em uma situação de negacionismo que a gente está vivendo, né?
96,1% dos participantes consideram que colaboraram com uma pesquisa científica, o que está corretíssimo. Na verdade, fico até um pouco chateada que não foi todo mundo que considerou que contribuiu com a pesquisa científica, mas a gente discutiu sobre isso depois. Além disso, a gente também observou ganhos educacionais significativos para os participantes em todas as temáticas abordadas no curso, em ciência cidadã, em mudanças climáticas e sobre questões rochosas, e também ganhos afetivos em relação a esses temas. A gente observa aqui pelos dados que eles já vieram previamente com bastante informação sobre e afetividade em relação a esses temas, a esses ambientes, mas mesmo assim, após a participação no curso, eles ainda tiveram ganhos educacionais, o que a gente considera um resultado bastante positivo. Além disso, a gente também recebeu sugestões de melhorias para o curso. A principal delas foi em relação à carga horária, que eles julgaram que poderia ser um pouco maior para eles terem mais tempo para se familiarizar com as ferramentas, com a metodologia que era nova para a maioria deles, para conhecer melhor os organismos e facilitaria ali nas atividades de identificação. Então, eles sugeriram um aumento da carga horária para as próximas edições, foi a principal, mas tem várias outras, depois a gente pode comentar mais. E também tivemos manifestações de interesse dos participantes em participar de outras etapas da pesquisa, como na análise dos dados, tivemos pessoas que se interessaram em instalar novas estações de monitoramento nos costões das cidades deles, e uma das participantes, que talvez esteja aqui presente, a Ana Bia, ela se voluntariou para criar uma página para o projeto De Olho na Costa, que é o @De Olho na Costa, lá no Instagram, já está ativo. Inclusive, ela fez uma publicação hoje, quentinha, sobre questões rochosas, depois vocês vão lá dar uma olhada. Então, a gente considera que o curso não só atingiu os objetivos, como superou, com esses resultados que a gente não estava esperando. A gente ficou bastante contente com isso. E essas sugestões, elas vão ser utilizadas, elas já está em processo de atualização o curso com essas sugestões para uma nova edição que a gente pretende oferecer ainda esse ano. Então, se você se interessou por saber mais sobre os oceanos rochosos, sobre mudanças climáticas, por participar de uma pesquisa científica, venha, segue lá a gente no Instagram, a gente com certeza vai deixar informações atualizadas sobre isso, sobre as novas edições do curso. Se vocês quiserem também, vocês podem me mandar um e-mail, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas antes de encerrar essa apresentação, eu não podia deixar de agradecer mais uma vez a todos os participantes dessa versão online, essa primeira edição online do curso do projeto De Olho na Costa. Sem a participação de vocês, sem as sugestões riquíssimas de vocês, esse projeto não poderia seguir em frente. Então, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Essas foram as referências que eu usei aqui na apresentação. Eu deixo aqui, então, o meu contato, caso vocês queiram entrar em contato por e-mail. Eu deixo vocês na lista para atualizar assim que tivermos informações sobre novidades do projeto. E temos lá a página do De Olho na Costa no Instagram. Siga a gente para conferir, para não perder nenhuma novidade. Obrigada e estou à disposição em caso de dúvidas. Obrigado, Larissa, parabéns, tá? Vendo você falar, dessa importância, dessa questão do conhecimento, eu me vi assim, ouvindo o professor Ático Chassot quando ele fala de alfabetização científica. Então, assim, a importância, quando você coloca que esperavam que 100% tivessem essa mesma visão, de que isso é natural. Eu falo assim, momento que a gente vive, Larissa, é o momento que a gente precisa dizer tantas vezes que a ciência é importante, que vacinar é importante, que usar máscara é importante, eu preservo a minha vida, eu preservo a sua, é um ato de respeito, é um ato de me colocar no lugar do outro. Eu acho que, Larissa, não tenho palavras, só parabéns de novo, para dizer, para não ficar me alongando e passar para as perguntas, Marco, vamos lá. Bom, primeiro, Larissa, parabéns. Assim, é nítido que a sua vida acadêmica na academia vai ser muito gloriosa, porque você fala como professora já. Eu me senti seu aluno nesse momento, e na condição de possível aluno, eu queria saber, as próximas edições vão ser feitas híbridas, online, presencial? O que vocês estão planejando
para daqui para frente, já que agora o momento permite esse tipo de combinação. Sim. Então, esse trabalho faz parte, é uma parte do meu doutorado, e ele já foi desenhado com a ideia de ser híbrido, né? De ter o curso online mesmo, acabou calhando né, acontecer a pandemia, então não afetou muito o que a gente estava planejando. Mas antes de eu chegar no projeto, esse projeto está ativo desde 2018. Foram oferecidas algumas oficinas presenciais pela Paula Caspen, lá da Unifesp, e a ideia agora é a gente manter o curso na versão online, mas oferecer também um módulo adicional, que é para eles aprenderem a ir lá em campo, tirar as fotos, fazer as medidas, que é outra parte do protocolo de monitoramento que a gente não conseguiu abordar por conta da pandemia, né? Então, a ideia é essa, manter essa parte, esses módulos 1 e 2, né, no online, o módulo 3, fazer o teórico online e marcar um encontro presencial no litoral para fazer essas coletas com o pessoal em campo. Então, a ideia, por enquanto, é essa, tentar fazer alguma coisa híbrida daqui para frente. Obrigado, Larissa. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, Larissa, quero agradecer. Eu sei que nós teríamos, a gente poderia ficar com cada grupo, cada um que apresentou aqui, a gente ficaria horas, porque eu, honestamente, eu teria N perguntas, mas eu não posso também ficar monopolizando a fala, né? Já estou fazendo isso. Então, relaxa, tá? Eu estou Larissa... fazendo isso nas perguntas, né? Larissa, Obrigada. eu imagino, eu que agradeço, tá? E parabenizo toda a equipe aí. Muito bom projeto, sem sombra de dúvidas. Obrigada mesmo pela atenção. Sucesso aí agora nas novas versões, né? Para todo mundo, né? Então, sim, com certeza. Também desejo o mesmo para todos. vamos lá. Próximo, a extensão universitária construindo saberes e fazeres para a educação antirracista no dia a dia da escola. Lilian Carine Madureira Vieira da Silva. Oi, eu peço que me autorizem para apresentar, por favor. André, por favor. Acho que já está autorizada, Lilian. Sim, vi agora. Vou começar então. Só um minuto. Também para vocês me verem um pouquinho, né? Sim. Enxergam? Perfeito. Tá bom, então eu sou a Lilian Vieira e eu vou apresentar para vocês a extensão universitária Construindo Saberes e Fazeres para a Educação Antirracista no dia a dia da escola. Este é o produto educacional do meu mestrado, do mestrado profissional em educação da UERGS, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. O título da minha dissertação foi Educação para as Relações Étnico-Raciais e Literatura Infantil, trilhando possibilidades para o currículo antirracista, que investiga e analisa o cumprimento da Lei 10.639 em escolas públicas gaúchas. E então, dessa pesquisa, surgiu então o curso de extensão Alfabetização Curricular no Ensino Fundamental, abordagem antirracista no dia a dia da escola, e é esse curso que eu vou apresentar para vocês agora. Bom, então, o que me motivou foi a Lei 10.639 e a falta do cumprimento nas escolas, né? Então, o artigo 26 da lei diz que torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nas escolas. E o segundo parágrafo em específico, ele fala que os conteúdos referentes à história e à cultura serão ministrados em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Lembrando que em especial não significa que é exclusivamente, né? Então, é preciso que seja em todo o currículo, né? Interdisciplinar, em todas as disciplinas.
Então, essa lei, a Lei 10.639, ela altera a Lei 9.394 de 96, que foi quando, então, começou a ser obrigatório, né, esse ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas, e em 2008 foi promulgada a Lei 11.645, que traz também a questão de torna obrigatório o ensino de História e Cultura indígenas também na escola. Bom, então, o objetivo do curso foi discutir na prática a educação antirracista na sala de aula. Para isso foram pensados 3 eixos temáticos, sendo educação antirracista e a Lei 10.639, cultura afro-brasileira e África. Cada eixo contou com indicações de obras literárias infantis. Então, os eixos, eles eram divididos, os encontros teóricos, eles eram divididos entre esses 2 momentos, né? Primeiro, a gente vê realmente a teoria, os principais autores, os principais textos sobre os principais conceitos a respeito de cada eixo temático. E então eu trazia livros infantis literários, né, bons livros de literatura infantil, e que auxiliassem as professoras a levarem essa temática para a sala de aula a partir desses livros, como um reforço também para que elas conseguissem também chegar nas crianças com esses temas. Bom, como é que eu cheguei nesses 3 eixos temáticos? A partir de entrevistas com professoras dos anos iniciais do ensino fundamental. As entrevistas foram feitas pelo Google Meet, né, por causa do contexto pandêmico, como todos os meus colegas estão falando aqui, né, eu ia fazer rodas de conversa e contação de histórias com crianças, daí eu tive que mudar para o virtual e tive que mudar o meu estúdio de pesquisa também. Bom, foi uma entrevista semi-estruturada com essas professoras, né? Eu delineei 5 perguntas para serem guias da nossa conversa, né? Mas como a entrevista semi-estruturada, ela é mais flexível, ela é mais aberta, então acabou virando um bate-papo, eu diria, bem gostoso com as professoras que se voluntariaram e participaram de uma forma que ajudou muito a pensar o curso, que fosse de uma forma que realmente fosse útil, que realmente trouxesse o que essa professora estava precisando na sala de aula para poder falar sobre educação antirracista. Então, né, o curso o público-alvo, né, foram os professores dos anos iniciais, uma formação inicial e continuada para as professoras dos anos iniciais do ensino fundamental e para estudantes de cursos de licenciatura também. Os encontros foram divididos em momentos teóricos e de partilha de aprendizagens, e a carga horária foi de 20 horas, somados os eixos teóricos e os encontros de partilhas. A primeira edição do curso aconteceu em outubro e novembro de 2021, no formato online, é óbvio, pelo Google Meet. O curso foi aberto para interessados de todo o Brasil e também foi ampliado o número de vagas ofertadas. A princípio, o curso ele ia ser voltado só aqui para o Rio Grande do Sul, mas daí, como teve o banner circulando nas redes sociais, grupos de WhatsApp, eu comecei a receber formulários de inscrição de pessoas de vários lugares do país, então resolvemos abrir, né? Ampliamos o número de vagas e abrimos para o Brasil inteiro. O período de inscrição era para ser de uma semana inteira, foi encerrado em 2 dias, porque já tinha mais de 100 inscritos para 50 vagas ofertadas. E então eu fiz uma seleção para aprovar, né, a inscrição dessa pessoa, e daí então o que eu utilizei foi a pergunta: por que você quer fazer esse curso? E então as melhores respostas foram que ficaram com uma das vagas. Pessoas de 5 regiões do país se inscreveram, totalizando 13 estados, e existe uma fila de espera aguardando a segunda edição do curso, e o pessoal da primeira edição também está pedindo um segundo módulo, que também a gente está pensando nisso, e esse segundo módulo o conteúdo virá a partir do que os cursistas estão pedindo, que eles gostariam de aprender. E aqui um feedback de algumas cursistas, né? A cursista A disse que o curso foi o divisor de águas.
na questão de mudança de práticas e ser crítica ao fazer boas intervenções com meus alunos, levando eles a mudarem sua visão sobre os afrodescendentes. A cursista B diz que é um curso necessário em nossas vidas. Refletir sobre minha prática em sala e hoje quero alfabetizar nossas crianças. E então, né, o curso conseguiu provocar reflexões a respeito da prática pedagógica dos participantes que vislumbraram novos e possíveis fazeres antirracistas em sala de aula. Existe uma insegurança muito grande por parte de muitas professoras sobre como abordar esse assunto, que livros levar, e então foi muito gratificante ver que elas viram como é possível levar a educação antirracista para a sala de aula, como é possível cumprir a Lei 10.639. E então, né, todo esse esforço teórico e prático tem como objetivo que o professorado compreenda a particularidade da condição racial dos alunos e assim dê um passo para promover a igualdade. É preciso compreender que a exclusão escolar é o início da exclusão social das crianças negras. Então, quando a professora ela se adona dessa temática, ela está acolhendo a criança negra também em sua sala de aula. Essas são as referências que eu utilizei aqui na apresentação. E então, né, eu concluo falando que os obstáculos para a educação, para as relações étnico-raciais são muitos: racismo estrutural, falta de investimento e verba, condições de trabalho das professoras. Mas também é importante destacar o papel da universidade pública nessa questão, né, principalmente do mestrado profissional em educação, porque esse formato de mestrado, ele realmente, literalmente, permite que a gente saia da academia. Eu não fui... meus colegas outros colegas fizeram outros cursos, livros, enfim, de formação continuada para as professoras, né? Isso é muito importante, que a gente abrace a nossa colega professora da escola básica. E outra coisa também que ficou muito evidente é que quando existe oferta, há procura. Os professores de todo o país, eles estão querendo fazer essa formação pela educação antirracista, né? E então, eu deixo aqui o meu contato, meu e-mail e meu Instagram, quem quiser aparecer por lá. E é isso, gente. Obrigada. Lilian, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. E eu me senti, assim, de certa forma, contemplado, porque eu também venho de um mestrado profissional. Eu também, então, eu sempre falo assim que quem não fez mestrado profissional não sabe a beleza que é você pensar em algo que é voltado para a sua sala de aula, para o seu locus de trabalho. E eu acho que essa parte, e você ainda trouxe uma temática que é extremamente sensível, delicada, latente, urgente, em termos raciais, étnicos, de valores. Eu falo assim, é uma gama de adjetivos, uma gama de termos que a gente poderia colocar, que quando você fala da questão da cultura afro, né, as nossas bases, você trouxe a questão da cultura afro, a cultura indígena, são as nossas bases, é a formação brasileira. Foram os primeiros moradores, foram os indígenas, né? Então, consequentemente, é nosso berço cultural. Já dizia lá atrás, né, que os nossos índios sabiam perfeitamente o efeito das marés, eles conheciam. Isso numa das missões aí dos Três Capuchinhos, no Brasil já diziam isso lá atrás. Então, e aí, quando nós nos deparamos com trabalhos tão belos como o seu, Lilian, a gente observa o tamanho da nossa dívida social, né? Porque nenhum livro de história ele traz na sua essência que lá, quando foi assinada a Lei do Ventre Livre, na mesma época também foi assinado um decreto numa tentativa de universalização do ensino, porém era proibido o acesso às escolas públicas de quem não fosse filho de ventre livre. Então, nessa mesma época, aquela leva de pessoas que tiveram ali, entre aspas, eu estou colocando, a sua liberdade, eles, consequentemente, não tiveram acesso à educação. E automaticamente foram se marginalizar, viver de qualquer forma, porque é o que sobrou, é o que nós, né, na nossa cultura, temos de herança. Não vou ficar me estendendo, Lilian, tá? Mas eu quero dizer assim que é um imenso prazer e, olha, dizer que você é o retrato daquilo que a gente vinha falando antes, né, das tecnologias, como elas aproximam.
Vocês lá do Rio Grande do Sul, nós aqui de São Paulo, em sintonia, em conexão. Então, parabéns. Vou abrir para as perguntas. Pessoal, perguntas? Vamos lá. Bom, eu vou fazer uma, Lilian. Olá. Vocês... Oi, Jefferson, pode fazer, vai lá. Lilian, muito obrigado. É muito bom ver esse tema sendo discutido. No nosso projeto, a professora Priscila, que também é negra, né, discute muito quando a gente vai iniciar uma reunião de todos os projetos que ela coordena, ela pede para a gente ligar a câmera, ela pede para a gente perceber, né, quem são as pessoas que nos rodeiam, que estão no mesmo ambiente que a gente. Até mesmo na própria extensão, na própria FBC, no nosso convívio, a gente percebe, né, a disparidade da presença de pessoas negras e pessoas brancas, né, ocupando. Elas possuem um local específico. E é muito bacana ver esse projeto, ver que o foco ele vai acabar sendo simultaneamente, né, as docentes e discentes, porque você acaba na tentativa de atingir discentes, você acaba também passando pela educação e a formação dos docentes. Isso vai se perpetuar pela eternidade, né? Uma vez que a gente começa a entender o que é a educação antirracista, nós não precisamos, no ano seguinte, passar por todo o processo, né? É um processo mais fácil, são pequenas desconstruções. Então, parabéns pelo projeto, muito obrigado por tudo. Obrigada, Jefferson. Lilian, vocês estão esperando agora ofertar a segunda edição e qual o número de vagas que vocês estão pensando? Olha, eu que ministro o curso, né? É o meu produto educacional, né? Então, o número de vagas é 50 para exatamente poder ter oportunidade de ter um diálogo, né? Porque eu acho que quando abre muito, eu já participei de muitas formações que é com mais de 100 pessoas, aí vai para o YouTube, e aí vira palestra, não vira aula, não vira aquele momento de troca, né? Então, eu pretendo não passar de 50, né? E dessa vez também foram abertas 50 vagas, e mesmo assim, nunca foram os 50 selecionados, né? E aí acaba fica um ambiente de troca muito mais valoroso, eu penso. Não, mas bacana, eu entendo. Eu acho que assim, se a gente tivesse condições, né, a gente gostaria de dar o curso, acho que para 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas, né? Mas a interação também é necessária, eu entendo. Bom, Lilian, obrigado pela apresentação, tá? Obrigado por partilhar aqui conosco, tá bom? Sucesso. E vamos lá, então, para o próximo agora. Você já foi honesto hoje? Projeto de extensão O Valor da Honestidade, Campus Pitanga da Unicentro, fase 1. Lloyd Andrea Salache. Está na sala? Bom, vamos passar para o próximo. Se ela porventura entrar, ela fica como última apresentadora, então. Próximo será Ação Integrada de Educação Ambiental. Análise da 5ª semana IARSU UFABC, Marco Aurélio Sinarque Amaral e Tayane Mota. Oi, eu vou pedir só para me colocar como apresentador. Legal. Já carrega aqui o arquivo. Um minutinho só. Tá ok. Já está como apresentador. Não tô achando onde é que eu carrego o arquivo agora. Já usei tantas vezes a plataforma, agora eu não tô localizando. Ó, Embaixo, você tem embaixo ali no rodapé, vamos dizer assim, né? Aqui tá para compartilhar a tela. Deixa eu tentar aqui, peraí. Opa, esqueci de um detalhe dele. Aqui. Só mudar aqui para o modo apresentação. Bom, deixa eu voltar aqui e ativar minha câmera, né, para ficar gentil com todo mundo também. Pronto. Bom, gente,
Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Nós somos o projeto de extensão Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Urbanos da UFABC. Nós vamos falar um pouco da nossa semana Airsul UFABC, que no ano passado foi a nossa 5ª edição. E aí a justificativa do porquê que isso aconteceu. Né? Os temas, em geral, são escolhidos pelos próprios alunos, membros do projeto, e nessa vez também não foi diferente. E o tema debatido entre os alunos e que foi aprovado pelas coordenadoras foi quem é responsável pelo seu lixo. A ideia surge de uma problemática que a gente tem, que todo mundo coloca o saquinho de lixo na porta de casa e não sabe mais o que acontece. Mas não é exatamente isso que a gente precisa de educação em todos os níveis para que isso não seja um ato praticamente irresponsável. Colocou na porta, não tem mais nada a ver com isso. E dessa forma, o projeto tem várias vertentes dentro da semana Airsul. E aí o objetivo da semana é fazer essa sensibilização da população, mostrar como a gente consegue, através desse tema central, levar a educação ambiental em vários níveis. Tá? Então, aí, a partir disso, nós criamos alguns eventos para que essa semana fosse completa. Então, nós tivemos atividades de segunda a sexta-feira, com uma mesa redonda entre os dias. Bom, aí para a gente explicar um pouco da metodologia do que foi o projeto, a gente teve uma contribuição do texto de Teixeira e Al, que fala sobre a gente observar aspectos da racionalidade, da teoria substantiva, instrumental e cultural da educação ambiental. Então, é não se prender efetivamente a uma regra, mas você ampliar, usar todos os recursos que você tem para que isso seja explicado. Rosa e Al também falam um pouco dos aspectos de valores pessoais que são importantes dentro da educação ambiental, porque a gente não chega em um saco vazio, em uma parede vazia. A gente chega em alguém que tem alguma coisa, algum construto dela, e que isso precisa ser sensibilizado para que a gente transforme o que a gente tem de teorias e práticas em algo que tenha valor para essa pessoa. Uma contribuição que a gente teve, que veio do nosso primeiro episódio do podcast da Airsul do ano passado, foi do Fábio Feldman, que ele falou que a gente tem que pensar em educação ambiental para todos os grupos, não só dentro da sala de aula, mas também aqueles que talvez nunca chegaram na escola formal para aprender também educação ambiental e para ensinar o que eles aprenderam com o tempo, né? E aí, dessa forma, a gente definiu que a gente não ia ter uma faixa etária por conta disso, porque não faz sentido a gente pensar numa coisa ampla e restringir a faixa etária. Claro que a gente acaba tendo algum tipo de limitação, então uma criança de 5 anos talvez não tenha podido aproveitar tanto quanto os outros alguns itens da semana, mas isso para a gente também é um pouco indiferente, porque a ideia é que chegue a sementinha, né? E a gente vai regando aos poucos. Bom, e aí dentro do desenvolvimento nós fizemos um processo 100% em ambiente virtual, por conta da pandemia, mas como a gente não tinha limitação de idade, foi bastante interessante. Uma das professoras que participaram dessa mesa redonda estava com esses alunos do 6º ano do ensino fundamental, aproximadamente 11 anos, e participavam ativamente, tinham curiosidade sobre o que a gente estava falando, sobre o que a mesa estava falando, sobre os assuntos da semana, participaram em outros momentos também, deu para perceber pelos comportamentos que a própria professora Flávia depois nos passou dos alunos dela. E a gente decorreu com uma contagem regressiva. A gente tinha experiência de anos anteriores que contagem regressiva funciona muito bem, no sentido de chamar a atenção e preparar. Como a gente já vinha com um pouco do spoiler do que seria apresentado em cada dia com essa contagem regressiva, facilitou para que o público tivesse noção do que ia vir e se programasse melhor para cada evento que quisesse participar ou contribuir de alguma forma. É claro que algumas coisas ficaram para a posteridade, como a própria mesa redonda, o podcast, a entrevista, estão gravadas, estão disponíveis no nosso YouTube e também nas plataformas, através do Falando na Lata, no podcast. Então, isso contribui bastante para que não se perca, mas para quem estava acompanhando a nossa contagem regressiva, foi bastante interessante saberem que estava vindo, que a semana estava começando, qual era a atividade daquele dia, o que a gente tinha para entregar, o que eles podiam participar.
foi muito produtivo para a gente a resposta que a gente teve. Bom, e aí falando um pouco da mesa redonda. Então a gente tem a professora Graziella, a professora Juliana, que são as coordenadoras, a professora Luciana, também da UFABC, que deu a disciplina de educação ambiental algumas vezes aqui na universidade, a professora Carol, que ela é educadora ambiental, socioambiental, na verdade, que tem um desenvolvimento em várias áreas de educação não formal, a professora Flávia, que dá aula em escolas de ensino fundamental e médio no Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo, e a Kelly, que coordenou a nossa mesa, é doutora e mestre em energia pela UFABC, gestora empresarial, e está no ERSU desde o começo. Então a gente tinha nós tínhamos uma bancada de mulheres incríveis que tinham muito para contribuir com o assunto e que puderam falar muito também sobre as realizações que tem, as dificuldades que tem em algum tema. Uma acabou contribuindo muito com a outra no sentido de interação, as perguntas faziam com que elas interagissem também. A gente quis destacar aqui também o selo ambiental de São Bernardo do Campo, que o projeto recebeu no ano passado, das mãos da prefeitura, por conta da contribuição que foi feita na questão ambiental para a cidade de São Bernardo. E aí, ainda com relação à semana, a gente tinha alguns itens importantes. Uma entrevista com um aluno e um professor da UFABC sobre o uso de PET, garrafa PET na construção de casas, e vale muito a pena acompanhar, tanto no podcast quanto no nosso YouTube. Quem quiser prestar atenção nos dois, fique à vontade. A gente fez uma exposição virtual de fotografias, com todas as fotografias que a gente recebeu no concurso de fotografias da ERSU de anos anteriores. A gente abriu as inscrições para o concurso também do ano passado, na semana, e tivemos aqui os 3 qualificados. E um podcast falando sobre a profissão de educador ambiental. E aí com a Carol, que participou da mesa redonda, e com a Mariana Menato, que é uma ativista, é engenheira ambiental, e trabalha bastante com empresas na sensibilização, e mostrando que é uma fonte de recurso que paga assim alguns boletos, dá para viver disso, e dá para pensar em como viver melhor disso. E aí a ideia do que a gente... Desculpa. A ideia do que a gente teve dentro da semana foi todos os dias com alguma atividade, para que o público tivesse atento, sensibilizado com o assunto do lixo, com o assunto do resíduo sólido. Por quê? A gente, como eu falei no começo, para a maioria das pessoas tirei, coloquei o saquinho na porta da minha casa, acabou. O que a gente quer dizer, o que a gente tentou mostrar durante toda essa semana é que não acabou. O resíduo tem vida própria. Depois que ele sai da sua casa, ele tem vários caminhos para percorrer, e a gente tenta, através do projeto, sensibilizar para que os caminhos sejam os melhores possíveis, de reciclagem, reaproveitamento energético, compostagem, geração de biogás, etc. E o projeto ajuda para que a gente mostrou na semana que dá para viver com o lixo, mas não dá para viver no lixo, né? E por isso que a gente fez essa divisão de atividades ampla, bastante confortável para a gente enquanto projeto. Já da seleção dos professores que participaram da mesa redonda, foi um debate muito gostoso na equipe, em selecionar, procurar alguém que tivesse conteúdo para agregar, que pudesse mostrar uma abordagem que a gente talvez não tivesse tão acostumado dentro da academia, mas que contribuísse efetivamente para quem fosse assistir, para que sensibilizasse ao mesmo tempo nós do projeto e quem estivesse acompanhando alguma atividade aos poucos ou inline com a gente ou posteriormente em ou no site do projeto ou no canal no YouTube ou no podcast, pudesse aproveitar como um todo, como a gente também aproveitou. Aqui a gente coloca algumas referências do que a gente usou para o trabalho como um todo. E aí, como considerações finais, a gente entende que os objetivos que a gente tinha quando lançou essas ideias para
para a quinta semana EARSU foram atendidos, não só porque a gente não tinha um público fechado, mas porque a gente queria, na verdade, que cada um que participasse de um pouquinho sentisse que aquele pouquinho era assim muito importante para o todo e que valia a pena assim agregar aquele saber novo ou uma nova vivência e tentar melhorar o dia a dia de cada um. E aí, alguns ajustes que a gente acha necessário, como uma avaliação, até para melhorar um pouco a eficiência, seria deixar alguns critérios de avaliação mais claros, para que as pessoas pudessem também observar o que elas estão fazendo e se não é aprimorar a palavra certa, eu acho que seria ajustar. A gente tem várias coisas que a gente faz muito bem. Conversando com pessoas no dia a dia, a gente ouve, eu reciclo lixo. Daí você faz uma pergunta bem, bem básica, mas tá, e o que acontece com o vidro de shampoo? Ele vai para o lixo reciclável? A maioria das pessoas coloca no do banheiro e não existe um grande problema nisso. A questão é que a gente precisa mudar o hábito. E a gente só muda o hábito quando a gente entende que a chave é nossa e não do outro, né? E aí estão os nossos contatos, para quem tiver interesse em falar conosco. Basicamente EARSU, FABC em qualquer lugar. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Marco. Parabéns pelo trabalho. Parabéns aí, né? Eu diria assim que a questão da educação ambiental, como você disse, eu acho que ela é muito de consciência, né? Ela não se esgota, ela não termina, ela não finaliza. Ela é um ciclo, né? Eu diria assim que ela se transforma, né? O tempo todo, a gente precisa sempre estar acompanhando. Acho que muito bem pontuado, você colocou assim de uma forma muito bacana. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Tá bom, Marco? Pessoal, perguntas? Vamos lá, Larissa. Novidade. Marco, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Obrigada pela apresentação. Só eu fiquei com uma dúvida nesse finalzinho que você comentou, sobre essa autoavaliação. Isso é uma ideia para o futuro, vocês não chegaram a fazer, seria isso? Tem parte dela é uma reflexão do próprio grupo e ela vai acontecendo, né? A gente tem um grupo bastante dinâmico que, além de 2 bolsistas, a gente tem vários voluntários, então o grupo acho que é maior hoje do que ele já, no sentido de pessoas participando ativamente, do que foi na soma das pessoas que participaram no todo anteriormente, né? Isso a gente conquistou por conta da pandemia, de estar presente, de estar ativo, de mostrar que o projeto está buscando meios de se refazer, de se remodelar. Mas também porque a gente foi pensando em novas coisas e foi agregando, né? Então, essa autoavaliação no grupo acontece o tempo inteiro, mas a gente pensa que é importante deixar isso para as pessoas que acompanharam alguma coisa do projeto, para que ela também faça essa autoavaliação. Falei, ok, estou fazendo a coisa certa? Como eu disse do vidro de shampoo, você põe ele aonde? Né? Em geral, as pessoas olham no primeiro cesto que está ali na frente, que é o do banheiro. E aí, tá certo isso? Não tá certo? Por que tá certo? Por que não tá? É isso que tem que ser pensado. Né? Tipo, pasta de dente é plástico, mas não pode, não é reciclável por conta do conteúdo que tem nela. Sabe, esse tipo de coisa que o projeto pensa em discutir. Como eu falei na fala do Jefferson, a gente está fazendo um guia didático para que esse tipo de reflexão fique em outros ambientes. Né? Então, para que o professor possa levar a discussão de reciclagem, não reciclagem, de aproveitamento energético ou compostagem, que é um dos casos que a gente teve na semana, que foi a Flávia falando, ela faz um processo de compostagem na escola dela no Rio Grande do Sul, e naquele frio que teve absurdo ano passado, ela conseguiu que a horta da escola não morresse por conta de usar um composto orgânico muito bom. Então, teve geada em Passo Fundo e a horta, alface, couve, folhas que normalmente morrem nesse processo, tinham força suficiente para sobreviver, não congelaram, não morreram. Né? E esse tipo de coisa a gente passou durante a semana. A gente foi aprendendo com eles também, né?
com esses professores. A gente conversava, fazia um acompanhamento pré-semana, que foi muito importante para mim, para a Tayane, para a Maiara, que a gente participava mais ativamente com essas professoras. A gente conheceu realidades e estruturas que a gente não tinha muita ideia do que eram. E gravando as coisas também, gravando o podcast, gravando a entrevista, a gente também pôde perceber que temos ainda muito espaço para a educação ambiental. Dentro da academia, dentro das escolas, fora dela, principalmente, mas a gente não quer perder isso, né? Então, foi essa a importância da semana para a gente. Legal, legal. Só antes de passar de novo para a segunda pergunta, Larissa, um minutinho. Pessoal, no chat tem um formulário que cada uma precisa preencher. Peço por gentileza que vocês atentem e preencham para garantir a certificação, a presença e tudo mais. Tá bom? Larissa. Obrigada, Marco. Não, só para complementar. Não, agora eu entendi. Eu tinha entendido que vocês tinham feito uma espécie de questionário, que eu sou meio viciada em questionários, e dados tabulados e tal. Então, eu queria. Minha dúvida era saber isso, se isso foi uma percepção de vocês, conversando com o pessoal, ou se vocês fizeram de uma forma sistematizada. Mas agora eu entendi que foi meio com uma percepção, e aí vocês pretendem fomentar essa autoavaliação e essas discussões mais daqui para frente. Sim, porque todas as vezes que a gente fez formulário, assim, a gente tinha pouco retorno do formulário. Presencial a gente tinha um retorno maior, porque a pessoa está ali, enquanto está acompanhando, consegue preencher alguma coisa, a gente depois tabula e é mais fácil. Mas no virtual, o formulário é quase um impedimento, quase como se colocasse um muro. Olha, daqui para frente eu não passo, né? E não vou lá preencher o formulário. Então a gente evitou usar o formulário também por conta disso. A gente viu, então respondia 2, 3 perguntas, a gente extrapolava aquilo para um todo, fica meio difícil às vezes. Para alguns pontos sim dá para ter essa percepção, mas algumas coisas que a gente queria entender sobre a semana, por exemplo, a gente não conseguiria com 2 ou 3 respondendo fora do grupo, né? Eu vou aproveitar então, professor, antes de dar continuidade, e te convidar para gravar um podcast com a gente na próxima semana, se o senhor puder. Eu? Você mesmo, professor. Meu Deus. Já Manda vamos bala. amarrando. Só me fala quando for, tá? Você tem meu contato? Marco? Tenho. Tá, só me chama por lá, depois a gente vai conversando, tá bom? Será um prazer. Muito obrigado. Marco, obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu falo assim, olha, são tantos recortes tão bonitos que a gente se emociona, né? De ver tanta coisa bonita, tanta coisa boa que foi feita, foi, vamos dizer assim, gestada, alguns lá atrás, antes da pandemia, e ocorreram outras, foram durante a pandemia, e todas assim de uma forma muito exitosa, muito bela. Dito isso, Marco, quero agradecer você também e quero verificar se está na sala o responsável pelo projeto. Você já foi honesto hoje? Projeto de extensão, o valor da honestidade, campus Pitanga da Unicentro, fase 1. Lloyd Andréa Salache. Bom, eu acredito que não esteja na sala. Pessoal, eu gostaria, então, aqui, em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, agradecer a cada cada uma, por ter compartilhado conosco, porque o nosso principal objetivo aqui, nesse nosso congresso, é justamente compartilhar, criar redes, para que nós possamos enriquecer os trabalhos que são desenvolvidos e que são feitos, tanto na nossa universidade, inicialmente, quando era presencial, né? Hoje, de maneira remota, nós conseguimos, vamos dizer assim, aproximar as outras instituições e levar aquilo que é feito aqui e o que é feito fora daqui para a nossa universidade. Compartilhar. É assim que nós conseguimos crescer. Agradecer o apoio do André, tá? Que está aí, vamos dizer assim, está estruturando tudo, está passando as informações importantes. E, novamente, então, reitero, venham até a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Ela é nossa,
venham para a UFABC, ela é de cada um, cada uma, ela é pública, ela é plural, ela é de todos. Então, venham até a UFABC conhecer esses trabalhos in loco este ano e, é claro, sigamos aí sempre na ânsia de fazer um pouquinho mais do que aquilo que a gente tem feito, levando a extensão e a cultura para fora dos muros da nossa universidade. Parabéns a todas e todos e até a próxima. Fiquem bem.